Queridas, boa noite. É muito bom a gente estar perto de quem ama a Deus, ama a si mesmo e ama o outro. Vocês concordam comigo? Eu tenho certeza de que todas aqui tiram um tempo para cuidarem da aparência todos os dias. Isso é mentira ou é verdade? Verdade. Mas você também tira um tempo, pode passar, meu amigo. Essa aí está cuidando da aparência. E é bom a gente ficar cheirosa, chegar perto de alguém, dar um abraço. E aí alguém, quando elogia a gente, fala assim, como você está cheirosa? É bom, não é? Mas aí eu pergunto, a gente tira tempo para a nossa higiene mental? O que seria isso? A gente precisa pensar melhor, para a gente sentir melhor e agir melhor. Será que a gente tem tido esse cuidado? A gente aprende tantas coisas, a gente aprende a dirigir, a gente aprende a lidar com máquinas, mas será que a gente aprende a lidar com as emoções? O que vocês acham? Alguém ensina para a gente isso? Nós estamos muito preocupadas com a aparência mesmo, não é? E tem gente que se preocupa tanto com a aparência que fica até feio. Não sei se vocês já viram algumas mulheres lindas antigamente que fizeram tanta plástica, colocaram tanto botox, que hoje o lábio é enorme, os seios enormes, assim, desproporcionais, e ficaram muito feias, não é? Mas aí a gente está aqui hoje para falar sobre administrando a ansiedade. Nessa sociedade que é rua, olha lá, rua, rápida, urgente e ansiosa. Vocês concordam comigo? Então, a nossa sociedade é o quê? Rápida, urgente e ansiosa. Nós nunca tivemos tanta gente estressada, tanta gente ansiosa e tanta gente deprimida. Hoje, a gente fala que tolerância a contrariedades, isso agora é artigo de luxo. A gente lidar com situações difíceis com tolerância, isso é raro. Tem gente que fala, tem sangue de barata. Não, tem autocontrole. E é bacana a gente perceber também que uma semana após o carnaval, a maior festa do planeta, aconteceu algo interessante. A mídia colocou para nós, olha, o Brasil é o 5º maior país do mundo. Vocês sabiam disso? O Brasil tem maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo. Você sabia disso? Na América Latina, o Brasil é o campeão em depressão. E o Brasil é o 2º maior país em número de cristãos do mundo. O Brasil ganha primeiro lugar no catolicismo e é o 2º em número de cristãos. Não parece assim um paradoxo? Tantos ansiosos, tantos deprimidos e é uma nação cristã. O que a gente explica disso? Lá em Provérbios 12, 25, vamos ler juntos? A ansiedade no coração abate o homem, mas uma boa palavra o alegra. Até as crianças hoje estão ansiosas. Elas, às vezes, compram um brinquedo já pensando no próximo. Nós também. Nós fazemos algo aqui, agora, mas já pensando lá na frente. O contrário de viver é o quê? Não. Morrer, o contrário é nascer. O contrário de viver é não viver. Tem gente que está vivo, mas não está vivendo. E o Senhor Jesus, lá em João 10, 10, a parte B, ele fala assim, olha, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida abundante é vida, é como se eu estivesse já no céu, é o céu na terra. Vida abundante é isso. Jesus mente. Então, é possível ter vida abundante, apesar da nossa sociedade ser rápida, urgente e ansiosa?
Se ele falou, está falado, ele não mente. E nós precisamos crer nisso, né? A ansiedade e a depressão, elas comprometem essa vida abundante. E é muito interessante porque a ansiedade, olha o que é a ansiedade. Vamos ler também juntos? Reação adaptativa do organismo para lidar com situações potencialmente danosas e de ameaça à integridade física e psicológica. Todos os dias nós temos notícias e isso tira a nossa paz. Tenta tirar a nossa paz. Todos os dias. Quem quiser ficar mais ansioso, assiste o jornal. Lê jornal. Não é verdade? Não é assim que funciona? Mas nós temos também condição de lidar bem com isso. Alguém diz assim, olha, a gente sabe identificar o que é medo e o que é ansiedade? Pelas respostas que o medo e a ansiedade geram. Como é que é a resposta? O medo é uma situação em que o alto nível de excitação leva a gente a fugir. Quando a gente tem medo de alguma coisa, o que a gente faz? Foge. Tanto é que quando você passar por um perigo, você não vai gritar socorro. Você vai gritar fogo, porque o fogo, todo mundo quer ir para ver onde é que está o fogo. Mas se você gritar socorro, ninguém vai te ajudar. Ninguém quer se comprometer. Não é assim que funciona? Isso a gente aprende com alguns policiais que dão dicas de segurança para nós. Então, numa situação difícil, você grita fogo! Aí todo mundo quer saber onde é que está o fogo. Por quê? Porque sei lá se o fogo está longe, se está perto. Então, é uma estratégia que a gente usa. Então, o medo, ele leva a gente a fugir. E a ansiedade é um estado de medo não resolvido. Os estudiosos dizem que a gente fica, no máximo, 5 minutos, quando vem um pensamento fóbico, uma ideia punitiva, e aí depois a gente novamente volta. Mas a gente não dá muita conta. O nosso corpo ele fica exausto diante de tanta ansiedade. E a ansiedade, ela é o excesso do amanhã. E a depressão é o excesso do ontem. Olha o que diz esse rapaz aí para nós. O fato de o mar estar calmo na superfície não significa que algo não esteja acontecendo nas profundezas. Às vezes a gente acha uma mulher, né, tão linda, doce, amável. Gente, mas a gente não tem noção do que possa estar acontecendo na alma dessa mulher. Quem se lembra de Ana, quando chorava e pedia a Deus um filho, e aí o sacerdote Eli achou que ela estivesse bêbada, embriagada. A alma dela chorava, né? Essa ansiedade, então, é o excesso do amanhã e a depressão é o excesso do ontem. E aí, quando a gente considera isso, olha o que nós vamos falar para nós mesmas. Fica aí amanhã, quero viver o meu presente hoje. Vamos falar juntas? Fica aí amanhã, quero viver meu presente hoje. Ô, gente, se a gente ficar no amanhã, a gente vai conseguir resolver alguma coisa? O meu corpo está aqui, mas a minha cabeça está lá no amanhã. Eu vou conseguir? Não tem jeito nem de pegar o amanhã. Mas a gente tenta fazer isso, o tempo inteiro a gente tenta fazer isso. E esse drama que acontece no nosso íntimo, isso mata a gente. Os nossos pensamentos, de fato, eles determinam o nosso comportamento. Se eu disser para você assim, toda vez que eu vejo um gato preto, eu desmaio. O que o meu pensamento vai fazer comigo? Toda vez que eu me encontrar com um gato preto, o que vai acontecer? Eu vou desmaiar. O meu cérebro, ele é preguiçoso. O que eu determinar para ele, ele vai entender como verdade.
Às vezes, você fala algo de alguém e a pessoa outra nem conhece a pessoa, a terceira lá. Aí, quando essa pessoa se encontra com aquela terceira, ela vai identificá-la pelo que a gente falou. Então, não vale a pena a gente fazer um pré-conceito, um pré-julgamento da pessoa, porque a gente determina o que o outro pensa. Quem aqui se lembra da atuação de Davi diante do gigante Golias? Quem se lembra? Precisava, de fato, um Davizinho encarar um gigante? Na verdade, mesmo que o nosso sucesso repouse nas mãos de Deus, Ele vai nos usar para que o nome dEle seja engrandecido. Deus precisa da gente? Ele nos dá privilégio para lutar e vencer em nome dEle. O que o Davi falou? Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Todos aqui têm gigantes na vida, não tem? Cada dia nós temos um gigante. Cada hora, até as crianças, não é? Muita gente ensina para a gente o que a gente não deve fazer, mas raramente tem alguém dizendo assim, olha, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. A gente às vezes não quer ouvir, né? E aí eu trouxe agora alguns lembretes para a gente. O primeiro lembrete é que a gente precisa aceitar a ansiedade. Não vamos brigar com ela, não. Nós precisamos aceitar o que está acontecendo, mesmo que a gente não concorde. Sabe por quê? Porque Deus não está alheio a nada que está acontecendo aqui agora. Vocês acham que Deus virou as costas para nós? Nunca. E às vezes a gente canta, mas a hora de viver, a gente canta assim, não olho circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista, alegre sou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, eu me alegrarei em quem? E aí você vai se lembrar de um problema, que de repente até você tem, ou a sua família tenha, ou seus amigos tenham, ainda que os meus amigos me traiam, ainda que a família me rejeite, ainda que o casamento não floresça, ainda que a doença me alcance, ainda que a morte se aproxime, eu me alegrarei no Senhor. A segunda dica ou lembrete é que a gente precisa ser humilde, a gente precisa solicitar ajuda. Quando a gente tem uma ansiedade que está tentando tirar a nossa paz. E aí a gente pode solicitar ajuda do alto, não é verdade? Quando a gente se ajoelha e solicita, Senhor, olha só, eu sei que o Senhor está me vendo, mas fortalece a minha alma, me guia pelas veredas. E a gente pode solicitar ajuda também dos amigos, dos que têm condição de ajudar a gente. Às vezes o ajudar é só ouvir. Olha, eu queria que você me ouvisse. Você tem 5 minutos para me ouvir? Você não precisa falar mais nada, você só vai me ouvir. Vocês não sabem como isso é terapêutico. Tem hora que a gente precisa só ouvir, ou só falar com a pessoa, ela só vai nos ouvir. Às vezes um abraço. Quem aqui já participou de velório sabe disso. Só um abraço, olha, é suficiente. A gente não precisa falar mais nada, só abraçar a pessoa, não é? Permita-se expressar a dor. Gente, chorar não é pecado, tá? Se alguém aqui algum dia imaginou, ficar em silêncio também não é pecado. Chorar muito, ainda bem que nós temos essa válvula de escape, nós podemos chorar. E isso é da nossa natureza. Quando nós nascemos, um comportamento que ninguém nos ensinou. Foi qual? Chorar. E como alivia a nossa dor. A dor sai na lágrima quando a gente chora. É maravilhoso chorar. Cultive o otimismo. Desafio. Quando a gente está diante de uma ansiedade, de um problema que a gente não vê saída, a gente pode pensar, olha,
eu estou aprendendo algo com o que está me acontecendo. E a gente vai se lembrar também de que o que está acontecendo conosco já aconteceu com outras pessoas e pode vir a acontecer com outras pessoas. Você se lembra do primeiro homicídio na Terra? Existe homicídio hoje? Alguns roubos dentro do povo de Deus, tem roubo hoje, corrupção, abuso sexual. E se a gente for falando, a Bíblia, ela não omite aquilo que o homem faz, e isso é maravilhoso, não é verdade? Quem lê a Bíblia não fica surpreso e perplexo com o que está acontecendo hoje, porque ao ler a Bíblia, a gente percebe isso, não é verdade? Nós precisamos também trazer à memória as pelejas que nós já tivemos e que nós superamos. Quem aqui já teve uma peleja grande e que foi vitoriosa? Oh, maravilha! Olha aí. E aí, quando a gente está passando por uma nova peleja, é legal trazer à memória aquilo que a gente já venceu, que Deus nos deu condição suficiente, que Ele foi abrindo o caminho, nos dando estratégias, e é isso que Deus quer para nós também. Ele nos fortalece quando a gente passa por uma situação. Isso é combustível também. Nós vamos trazer à memória também aquilo que nos dá esperança. E aí você fala, olha, realmente eu venci, que eu estou aqui, eu cheguei aqui. Se eu estou aqui é porque eu já passei um deserto, não é? A meditação. Existe uma palavra nova, é possível que vocês já tenham ouvido também. Solitude. É a sua intimidade com o Senhor. Só você e Ele. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. As crianças cantam. Só eu e o Senhor. Como isso nos fortalece? Quando você tem uma amiga muito íntima, o que você gosta de fazer? Ficar junto dela e conversar com ela e se abrir para ela. Ah, como faz bem. A solitude é isso. E o próprio Cristo, ele via necessidade disso, quando ele falava para os discípulos assim, ó, fiquem aí, que eu vou ali. Se o próprio Cristo demonstrou para nós a necessidade de ficar junto com o Pai, só Ele, o Senhor, e nós, gente? O que vocês acham? Nós precisamos? Nós precisamos, nós desejamos, não é? E é muito importante isso. Hoje nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, exatamente hoje. E é muito bacana esse movimento, lá do século XVI, foi um movimento reformista cristão. Mas tudo começou com razões religiosas. E isso tudo foi impulsionado por razões políticas e sociais. E se a gente olhar o panorama hoje, nós precisamos continuar com essa reforma. É ou não é? É assim que funciona. E num dado momento de solitude, de intimidade com Deus, Lutero leu: o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E aí a gente se lembra o que a palavra diz, que sem fé é impossível agradar. Sabe por quê? Porque a fé é você crer para ver. A ciência não. A ciência você vê para crer. Não é assim? A fé não. A fé você vai crer para ver. E aí quando eu creio para eu ver, eu estou acreditando nele. Por isso que é impossível a gente agradar a Deus sem fé. É combustível para nós, a fé. E aí nós vamos então ouvir uma música linda, que a gente pode tê-la como um combustível também da nossa solitude, da nossa intimidade com o Senhor. Música, oração, leitura, isso tudo para fortalecer a gente. O Josimar Bianchi, ele fez uma música linda.
imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou. Cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, eu quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Nós temos o Espírito do Senhor. Então, quando a gente fala a presença do Senhor em nós, o sopro da vida, não é? Muitas pessoas que não conhecem o Senhor também têm o sopro da vida. Então, quando a gente, às vezes, até ouve uma música linda, e aquela música trem-bala, aquela música devia ser um hino, não é verdade? Maravilhosa, trem-bala. Você deve abraçar seus pais, pegar o filho no colo, não é? Muito linda. E há outras músicas que são lindas. E a vida o que é, diga lá, irmão. Ela é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Isso é um hino. E mesmo as pessoas que não têm uma submissão, conhecimento do Senhor, Deus inspira essas pessoas. Se até uma mula falou, por que Deus não pode usar uma pessoa para nos falar também? Não é verdade? Então, nós temos o sopro de Deus, nós somos empoderadas pelo Senhor. E, às vezes, a gente não usa esse poder que vem do Senhor. Não é verdade? Ele nos inspira, ele nos autoriza, ele legitima o poder que é dele em nós. Então, quando a gente fala, olha, ele está aqui, há uma expressão de amor, e sinto a presença do Senhor em mim. Quem aqui já passou por uma luta, uma ansiedade enorme e falou, eu sinto o Senhor em mim. E nada vai tirar a minha paz. O inimigo quer tirar a nossa paz, porque ele está aqui nesse mundo para quê? Para matar, para roubar e destruir. E nós temos que ficar atentos, porque às vezes ele usa até a gente também. E sem perceber, a gente vai nessa onda. Mas esse mundo aqui é para isso, não é? A missão dele aqui é essa. Outra questão que a gente precisa se lembrar, a gente precisa exercitar o nosso físico. Nós precisamos ter atividade física. Eu comentei aqui com as pastoras, que eu cheguei um dia no clube e falei assim, olha, eu estou querendo fazer uma aula de tênis, e eu tenho 55 anos. Aí o professor falou para mim, tem uma aqui de 80, você quer jogar? Quero. E aí, quando eu cheguei, o pessoal até me achou mais magra. Falei, não é que eu fiquei mais esbelta mesmo? Então, a atividade física, ela reduz os níveis de cortisol, olha que interessante, e adrenalina. Então, a gente fica mais leve, a gente fica menos nervosa, menos ansiosa, e aumenta a produção de serotonina, de endorfina, os hormônios do humor, as substâncias necessárias para a gente ter uma vida mais equilibrada. Então, a atividade física ela é necessária, não é opcional para nós, não. Antigamente, as pessoas andavam muito, hoje a gente fica muito sentado. A televisão antigamente era bujuda e a gente era magrinho. Agora a televisão é magrinha e nós somos bujudas.
É assim que funciona. Não é assim? E nós precisamos também de uma massagem adequada, de um relaxamento, uma respiração adequada, algo que a gente pode fazer com a gente mesmo. Se você colocar os 2 dedos em cima dos seus olhos, durante 12 segundos, isso já vai acalmar um pouco você. Então, os 2 dedos, os 2 olhos, mentalmente você conta de 1 a 12, já são 12 segundos. Uma outra questão, você precisa aprender a respirar. O bebê, ele respira de forma adequada, né? Ele respira, o abdômen, a barriguinha que faz esse movimento, não é aqui em cima. O pessoal da fisioterapia, da educação física, que entende muito disso. Então, quando a gente inspira pelo nariz, como se cheirasse uma flor, o abdômen vai crescer, a gente segura um pouquinho e libera o ar pela boca, como se soprasse uma vela. Você vai mandando oxigênio para todas as células do seu corpo e vai acalmando a sua mente. Você pode fazer isso deitado, pode fazer sentado. Às vezes, antes de uma palestra, eu faço. Porque isso vai me colocando no equilíbrio, de uma forma adequada. Às vezes você está prestes a fazer uma entrevista, ou participar de algum momento interessante. Então você inspira pelo nariz, como se cheirasse uma flor. O abdômen cresce, segura um pouquinho e libera pela boca, como se soprasse uma vela. É muito bom isso. O sono reparador também, para melhorar, para mandar essa ansiedade para longe. Tem gente que não dorme. Uma lâmpada acesa, por isso que o pessoal da roça dorme super bem. Hoje não tanto, porque lá tem luz elétrica, né? Mas assim, breu, escuro. É importante não dar olheira na gente. Então, a gente precisa ter um sono reparador. Tem gente que fica no celular e quer dormir rapidinho. Não tem jeito, não. Tem gente que fica na televisão, agora eu vou dormir. Não é assim, não. Fica aquele clarão. Vocês já devem perceber, não é? Então, a gente precisa ter uma higiene do sono. O que significa isso? Um horário adequado, uma acomodação adequada, um ritual. Se você toma um banho e depois faz a sua oração, lê a Bíblia, um ritual. Isso o cérebro vai entendendo que aquela hora é a hora do sono. Não é? Alimentação nutritiva e devagar. Tem gente que fica com estímulo sonoro, atendendo aqui o celular e comendo. Não há respeito próprio. Às vezes a gente vai ao restaurante e vê todo mundo no celular, ninguém está comendo mais, nem trocando ideia. Ou seja, nós estamos motivando o outro a ficar mais ansioso ainda do que ele é. Interessante que o convívio social que nos empodera. Ô, gente, há pessoas que são como laranja podre. Onde elas chegam, elas apodrecem o ambiente. Nós temos que orar por elas. Nós temos que pedir a Deus misericórdia. Porque nós precisamos lidar com pessoas que nos ajudam a crescer. Mas tem gente que puxa para baixo, não é? Não dá linha, e nós precisamos disso. Nós precisamos, Senhor, tenha misericórdia, porque não sai palavra de bênção, só sai palavra de maldição da pessoa. Vamos orar por isso, né? E muitas vezes na nossa família tem gente assim. O sol e a natureza também nos calibram. O que significa isso? Nós mulheres, então, nós temos necessidade do sol. A vitamina D. Já viu como, quando a gente vai à praia, como é que a gente volta? Gente, é maravilhoso. E aqui nós temos condição, aqui na nossa cidade, de fazer uma caminhada, de correr, de andar, né? Isso é possível. O lazer e o ócio. Às vezes a gente acha que o presidiário tem ócio. Não, ócio é o que você escolhe fazer nas suas horas vagas. Você que escolhe. Seu ócio criativo, né? E o seu projeto de vida. Não sei se vocês se lembram,
Ele não era meu amiguinho, não, mas eu admirava muito. Pena que ele não acreditava em Deus. Ele morreu sem acreditar em Deus. Niemeyer. Ele morreu com seus 104 anos. E sabe o que manteve o Niemeyer, grande arquiteto brasileiro? Ele tinha projeto de vida. Há pessoas que, quando se aposentam, é como se a vida tivesse acabado, não sabe nem mais o que vai fazer. E a gente tem que ter projeto de vida. O que eu vou fazer daqui a 5 anos? O que eu quero realizar? Depois que eu me aposentar, o que eu vou fazer? Depois que os meus filhos já estiverem morando fora, o que eu vou fazer? Então, projeto de vida é viável. Isso desafia a gente a ter vida nos anos, e não somente anos de vida. Porque tem gente que tem 80 anos de vida, mas não tem vida aos 80 anos. Não é assim? E aí eu pergunto, como é que está seu coração? Como é que está a sua ansiedade hoje, exatamente agora? O que tem perturbado a sua alma? Tem alguma coisa que perturba a sua alma? Interessante que a ansiedade a gente pode ter, mas ela é que não pode nos ter. Ela não vai nos ter nunca, ela não vai assumir o controle da nossa vida. A ansiedade adequada é aquela que não tira a nossa paz. E aí nós temos alguém que nós podemos lançar a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele falou isso, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Quando Ele diz assim, olha, não viveis ansiosos, não assuma um estilo de vida ansioso. É isso. Não viveis ansiosos. Vocês não devem viver de forma ansiosa. Vocês têm ansiedade de vez em quando, mas olha, lança para o Senhor. Percebem isso? Então, uma ansiedade adequada, equilibrada, ela é interessante também. Porque você administra isso. Vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aí a gente pode também se lembrar daquela mulher que tocou o Senhor. Ela havia tentado tudo que ela podia durante 12 anos. E ela tinha um fluxo de sangue, certamente muito frágil, muito fraquinha. E um dia ela conseguiu tocar no Senhor. E o que o Senhor falou para ela? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. E eu me lembro também de uma mulher que contemplava através das grades o filho condenado. E ela suplicava, por que não me leva, Senhor? Meus ombros frágeis, minhas costas curvadas, meus olhos baços de chorar, por que me deste uma cruz tão grande a carregar? E o porquê eterno continua. No seio dos lares, no meio das ruas, e ninguém responde aos desesperados gritos. A tétrica sinfonia dos aflitos, ao porquê dos condenados, dos quase suicidas, da mulher perdida, do moribundo que parte sem saber para onde, ninguém responde. E na pesquisa infinda, o homem se perde, blasfema e sofre mais ainda. Se temos Jó, Sócrates e outros heróis da fé e da filosofia, será mera utopia? Responderão. Que me importa o sofrimento alheio se ele não minora a minha própria dor? Não me fale de fé quando não creio mais, não me fale de amor quando não tenho amor. Quem tem autoridade para falar de cruz? Só um. Teve autoridade para dizer,
Toma a tua cruz diariamente. Renuncia se tu és um crente. Morre se queres viver. Porque há mais de 2000 anos no Calvário, a humanidade ergueu uma cruz. Dela pendeu um corpo ensanguentado, um Deus vituperado, o vulto de Jesus. Era a cruz de todos os cansados. Era o grande preço para falar de cruz. Aceita, pois, a dor que estás sofrendo e sentirás teu coração batendo em sintonia com o de Jesus. Existe um fim em cada provação. Existe luz além do negro véu. Fita as mãos marcadas do Deus carpinteiro, por ti e por mim, sangrando lá no rude madeiro. E sentirás mais leve a cruz que Deus te deu. E aí a gente termina lembrando que nós podemos tudo, porque Ele nos fortalece. Que Deus nos abençoe.